Olá, nobres alunos e alunas, sejam bem-vindos à aula de noções de mecânica. Para isso, eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Bem, a disciplina que a gente vai assistir agora vai ser noções de mecânica. Meu nome é Alexandro Diógenes Barreto, mas como eu já disse antes, estou dizendo novamente, pode me chamar de Alex Diógenes. E aí, eu sou formado em engenharia mecânica, com mestrado em engenharia mecânica e doutorado em engenharia de materiais, todos na UFRN. Vou apresentar inicialmente para vocês o cronograma e a ementa da disciplina, tá certo? Então, vamos começar com a ementa da disciplina. Então, a ementa da disciplina é bem simples. Ela trata de conceitos de metrologia e sistema de qualidade, certificação, a gente vai dar uma pincelada sobre certificação, confiabilidade metrológica, que a gente vai tratar de erros, repetibilidade, exatidão, propagação de erros, a gente vai falar sobre esses problemas que acontecem na metrologia, tá certo? Além de falar sobre unidades padrões e sistemas de medidas em inglês e o sistema internacional, que é também o sistema métrico, né? Medições com paquímetro. Então, nós vamos usar o simulador para vocês realizarem medidas com paquímetro, tanto em milímetro quanto em polegada. Posteriormente, quando a gente voltar ao normal, podemos fazer atividades relacionadas a medir com o paquímetro no laboratório. Metrologia é a ciência das medidas e medições. Ela trata do estudo e aplicação dos meios adequados à quantificação de magnitudes tais como comprimento, ângulo, massa, tempo, velocidade, temperatura, etc. Observe, essa frase aqui é fundamental que entendamos o que é metrologia. Metrologia não é o estudo das medidas e medições. Quem colocar estudo, eu posso estudar, você pode estudar, mas estudo é diferente de ciência. Ciência é muito mais do que estudo. Ciência, ela estuda os conceitos básicos, estuda os métodos, ela trabalha com os erros e a sua propagação, trabalha as unidades, ela trata dos padrões envolvidos na quantificação de grandezas físicas. Então, nós temos que a metrologia é tudo isso, é uma ciência que trata dos conceitos básicos, dos métodos, erros e propagações, das unidades também e dos padrões envolvidos. E iremos, nesta disciplina, nos deter à medição de medidas lineares, com paquímetro, obviamente. A medição é uma operação antiguíssima e de fundamental importância para as diversas atividades do ser humano. Nós precisamos medir por quê? Porque as unidades de medição primitivas eram baseadas na parte do corpo humano. Então, tudo a gente podia medir com a parte do corpo humano. Podia ser verificado por qualquer pessoa. Só que foi assim que surgiram medidas padrões como a polegada, palmo, pé, jarda, braça e o passo. Temos que guardar aqui,
polegada é igual a 2,54 centímetros, que é igual a 25,4 milímetros. Essa relação temos que guardar na carteira de estudante. Quando vocês forem usar a carteira de estudante, quando vocês forem se deitar, coloque no teto da cama, no teto, colado lá, 1 polegada, 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Por quê? Porque ela é a relação que a gente vai usar fundamental entre os dois sistemas. A gente vai utilizar basicamente ela. Depois vocês vão evoluir para outras relações, mas essa é a relação fundamental. Se eu não guardar isso daí, eu vou me perder na hora de trabalhar com essas transformações. Então, 1 polegada é igual a 2,54 centímetros, que é igual a 25,4 milímetros. E a gente tem que o pé equivale a 12 polegadas. Portanto, um pé é igual a 30,48 centímetros. Já a jarda, ela possui 3 pés. Uma jarda possui 3 pés. Portanto, uma jarda é igual a 91,44 centímetros. Essas unidades eram baseadas nas medidas do corpo do rei, sendo que tais padrões deveriam ser respeitados por todas as pessoas que naquele reino fizessem as medições. Então, a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça, o passo, tomava como referência as medidas do rei. Naquele reino, todos respeitavam as dimensões do rei. Entretanto, existiam problemas, porque as pessoas tinham tamanhos diferentes, o padrão variava de uma pessoa para outra, ocasionalmente as maiores confusões dos resultados das medidas aconteciam, sem contar que, naquela época, tinha as guerras e os reis iam para as guerras. Às vezes o rei morria. Quem assumia? O filho já tinha uma dimensão menor. E aí imagina a confusão que dava. Por quê? Porque as dimensões daquele rei mudou para outro. Rei morto, rei posto. E aí lá vai a confusão de novo. Era necessário que os padrões fossem iguais para todos. E aí, por quê? Porque precisava você, como toda história, você exportar e importar produtos. Na hora que você tinha medidas diferentes de um reino para o outro, tinha dificuldade nisso. E aí os padrões começaram a ser exigidos que fosse de melhor qualidade. Procurava-se uma definição que não dependesse do corpo humano, nem da materialização deterioráveis, de materializações deterioráveis com o tempo. Daí, estabelecer uma unidade natural e que deveria ter seus submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. Isso foi uma tentativa de uma evolução. Quando, em 1795, estabelecia-se, então, que a nova unidade deveria ser igual à 10ª milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. Essa nova unidade passou a ser chamada metro. O termo grego significava medir. Então, imagine você pegar um meridiano da Terra, 1/4 do meridiano da Terra, e dividir por 100 mil, né? 10 milhões. Mas, professor, o cara botou aí, e como é que você disse que, não, que é verdade? O cara foi simples. Como é que você vai dizer que é mentira? Na realidade, foi isso. O cara pegou, deu um tiro e disse assim, olha, 1/4 do meridiano vou dividir aqui por 10 milhões e esse é o valor do metro. Aí, acaba disso é mentira. Então, prove. Não tinha quem provasse. Isso foi uma tentativa de criar um padrão, para não ficar aleatório totalmente, né? Já em 26 de junho de 1862, veio a Lei Imperial
1157, adotado no Brasil o sistema métrico decimal. 20 de maio de 1875, o metro é adotado como unidade oficial de 18 países. Em 76, foram fabricados um protótipo do metro. Foram feitas 32 barras com seção em forma de X, em uma liga. Por quê? Porque essa seção dava uma rigidez muito grande e uma liga formada com 90% de platina e 10% de irídio. E na alma dessa viga, tinha os 2x, que era essa distância. A essa distância foi chamado de metro. E esse metro foi dado o nome metro dos arquivos. Foi distribuído para 32 países, e cada um guardava seu metro numa sala controlada e tudo, né? Isso era uma tentativa de padronizar. Hoje, o padrão do metro em vigor no Brasil é recomendado pelo Inmetro, baseado na velocidade da luz. Isso aconteceu na 17ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas em 1983, para vocês verem como não é tão distante, não é? O Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, assim definiu o metro. Agora sim, metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 do segundo. Muito simples. Professor, pelo amor de Deus, como é que faz isso? Aí, isso daí tem os laboratórios especializados, cada país tem seus laboratórios que fazem o experimento e definem. Agora, não tem como a barra derreter, não tem como dizer que não é ou como é. Por quê? Porque são dados as especificações de medida, como é feito, é o tempo, a luz e o vácuo. Então, não tem como você dizer que não é. Isso é a ciência que, para onde você estiver, se você executar todos os passos, vai estar de acordo. E agora, múltiplos e submúltiplos do metro. O metro é o fundamental do sistema. Então, nós temos o metro. E do metro temos múltiplos e submúltiplos. Esses múltiplos, decâmetro, hectômetro, quilômetro, eles referem-se a 10 metros, hectômetro, 100 metros, quilômetro, 1.000 metros. E como seria isso? Então, quer dizer que 10 metros é 10 elevado a 1. 100 metros, 10 elevado a 2. 1.000 metros, 10 elevado a 3. Então, vocês observem aqui, ó, que essas siglas que estão antes do metro quer dizer a quantidade. Quilo, 1.000. Quilowatts, quer dizer que é 1.000 watts. Quilograma, 1.000 gramas. Kilowatts, 1.000 watts. Então, vocês agora perceberam que essas quantidades que estão à frente do metro está dizendo a quantidade de metro que tem. Se eu falar aqui para submúltiplos, decímetro, quer dizer que eu tenho 1/10 do metro, 0,1 metro. Centímetros, eu tenho 1/100º do metro, 10 a menos 2. Milímetros, 1 milésimo do metro, 10 a menos 3 do metro. Esses 3 primeiros múltiplos e esses 3 submúltiplos, a gente observa que a mudança de um para o outro é de 10. A grandeza que a gente multiplica ou divide é de 10. Agora, se eu falar nos múltiplos e submúltiplos posteriores, aí a gente já vai trabalhar de 10 à terceira. Vamos ter o mega, 10 à sexta, o giga, 10 à nona, o tera, 10 a 12, elevado a 12. O micron,
10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12. O nano aqui é só observaçãozinha que esse N tem uma perninha aqui um pouco maior, puxadinha, a segunda perna. O sistema inglês, então, fez uma relação em 1956, só em 1956, fez uma relação entre o sistema inglês e o sistema métrico. Então, a gente já viu que a jarda tem a primeira relação confirmada com o metro sendo 0,9144 do metro, e um pé vai estar igual a 304,8 milímetros, e uma polegada a gente já viu que é 25,4 milímetros. Então, a jarda, como a gente viu, é 91,44 centímetros. Nós vamos agora rever, fazer uma revisãozinha dos múltiplos e submúltiplos do metro. Se a gente observar aqui, ó, novamente, o metro, temos os múltiplos, que é o decâmetro, hectômetro e quilômetro, e os submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, esses em vermelho, todos, basta, se eu vier da esquerda para a direita, nesse sentido, o de vermelho eu multiplico por 10 elevado a 1. Já os de azul, na hora que eu fizer esse intervalo deslocando da esquerda para a direita, multiplico por 10 a terceira. Ora, se é da esquerda para a direita, multiplico, obviamente, se eu vier da direita para a esquerda, eu divido e vou fazer a mesma lógica. Eu tenho que guardar essa lógica. Aqui eu fiz esses exercícios de transformação, vocês vão se divertir aí, e agora, agora eu vou fazer a resolução deles. Eu aconselho que vocês parem a gravação, tentem resolver. Por quê? Porque depois vocês vão poder verificar se está certo ou não.